Muito bem, vamos então analisar aqui algumas correções e melhorias que foram feitas no gerador de código, né? Você viu que nas últimas aulas eu gerei todos os arquivos para os servidores, né? E também para o Flutter. E eu coloquei todos esses arquivos nos devidos lugares, mas eu não executei os servidores e nem o Flutter, né? Deixei essa tarefa para você, tá? E aí alguns colegas começaram a realizar a tarefa e começaram a haver alguns problemas, né? O primeiro desses problemas foi visto, por exemplo, na classe documento origem, tá? E em toda ou qualquer classe que tivesse um campo do tipo text, tá? Você vai ver, se você gerar agora aí os arquivos, sem a atualização que eu vou colocar no repositório, esses campos que tem text, eles vão ficar undefined, indefinidos. Tá bom? Então, no lugar que era para ter lá string, né, vai ficar com essa palavrinha. E aí, ao tentar executar, tentar compilar, né, não vai dar certo. Então, para corrigir isso daí, no gerador nós temos que fazer o seguinte, ó. Onde nós vamos gerar os models. Lá embaixo tem um getTypo, né? Então agora nós estamos também tratando o tipo texto, ó. Então, se o campo for do tipo texto, a gente retorna string, tá? Então basta você procurar por esse getTypo aqui, Ctrl Shift F, procura por ele, você vai encontrar todos os lugares que tem getTypo, tá bom? E você vai retornando de acordo com a linguagem, né? No caso aqui do C#, você retorna uma string com S minúsculo. No caso do Delphi, também é uma string com S minúsculo. No caso do Flutter, é uma string com S maiúsculo. Aí o Flutter tem várias páginas que retornam ele, né? String com S maiúsculo, Flutter de novo, string com S maiúsculo. O Java vai retornar também uma string com S maiúsculo. No caso do Node, vai ser uma string com S minúsculo. E no caso do PHP, também uma string com S minúsculo, tá? Então, é necessário realizar essa alteração para que os campos do tipo text sejam devidamente tratados, devidamente gerados os arquivos, tá? Essa então é a primeira alteração que nós fizemos no gerador. Depois dessa alteração é necessário então gerar novamente os arquivos, né? Um segundo ponto, e esse muitas pessoas ficaram perdidas sem entender por que acontece, né? É que alguns modelos estão sendo gerados sem as listas, tá? Então nós viemos aqui, você viu, você lembra como é que eu fiz, né? Para cada servidor, eu vi aqui, por exemplo, em model, copiei os modelos daqui e colei na pasta model do servidor. Então eu fiz isso para o C#, fiz isso para o Delphi, para o Java, para o Node, para o PHP, para o Flutter, tá? Só que alguns modelos ficaram sem as listas, né? E aí os colegas ficaram perdidos, sem saber o que estava acontecendo. É algum problema no gerador, não é? Então deixa eu explicar o que é que acontece, tá? Eu vou usar como exemplo o Delphi, mas serve para qualquer servidor, isso daqui, tá bom? Dentro da pasta geral model, eu vou abrir o fim lançamento pagar. Vou abrir aqui no Notepad++ mesmo, tá bom? E tem uma pasta fim lançamento pagar também aqui, ó. Eu vou abrir também o fim lançamento pagar, o model que foi gerado aqui, tá? Nós sabemos que no gerador Delphi, assim como nos demais geradores, aqui ó, quando eu estou gerando o modelo, aqui, primeiramente eu salvo o arquivo na pasta model e logo depois eu salvo o arquivo na pasta que tem o nome da tabela. Então, é para o arquivo ser igual. Os arquivos é para serem iguais, nesse caso, né? Vamos então comparar o arquivo que está na pasta fim lançamento pagar com o arquivo que está na pasta model, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui nessa parte do arquivo para a gente comparar um com o outro, ó.
veja que já tem uma diferença. Ó. O arquivo que está na pasta fim lançamento pagar tem a unit fim parcela pagar. O arquivo que está na pasta model não tem. O arquivo que está na pasta fim lançamento pagar tem a lista da parcela a pagar. O arquivo que está na pasta model não tem. Então o que é que aconteceu? No momento de salvar aqui, ele se perdeu. Ele salvou um arquivo de um jeito em model e o outro arquivo sem a lista na pasta da tabela. Isso não deveria acontecer, visto que ele está com o mesmo conteúdo aqui. Tá? Nesse momento ele deveria gravar o mesmo conteúdo, o mesmo arquivo. Tá? E de fato não foi isso que aconteceu, senão seria muita loucura, né? Ele gravar dois arquivos diferentes tendo o mesmo conteúdo de arquivo aqui. O que acontece é o seguinte, na nossa lógica aqui, né, nós pegamos as tabelas agregadas, tá? Como nós estamos fazendo um laço, agora para gerar todos os arquivos de todas as tabelas, ele vem aqui, ó, em fim lançamento pagar, daí ele gera todo mundo de fim lançamento pagar, tá? Ele vai gerar o fim lançamento pagar model, vai gerar o documento origem model, a natureza financeira model, o fornecedor. Na verdade aqui ele vai gerar os objetos dessas tabelas, né, dentro da classe lançamento pagar que ele vai gerar para a gente, tá? Daí o que é que ele vai fazer quando ele tiver aqui em lançamento pagar? Ele vai procurar toda e qualquer tabela que contenha o campo ID lançamento pagar, né? Como é que ele faz isso? Ele faz isso lá no tabela service, nós podemos ver isso. Tem um código que ele procura por isso. Deixa eu ver onde ele está aqui. Aqui está. Vou pegar esse código aqui, vou trazer para cá. Pronto, ele vai procurar tudo que tenha ID lançamento pagar. ID lançamento pagar, tá? Quem é que ele acha? Não achou ninguém, porque é ID fim lançamento pagar, né? Pronto. Daí ele acha a tabela, ó, fim parcela pagar. O que é que ele faz com a fim parcela pagar? Ele cria um modelo para ela. Tanto é que na pasta fim lançamento pagar, nós temos a tabela fim parcela pagar, tá? Então, nesse momento aqui, ele gerou esse modelo dentro dessa pasta, e ele também gerou esses dois modelos aqui dentro, tá? Como eu estou buscando aqui todas as informações de fim parcela pagar, de fim lançamento pagar, tá? Esse modelo que ele gerou aqui, ele gerou com as listas, ele fez tudo que deveria fazer neste momento, tá? Daí ele continua a lógica, né? Ele chega em natureza financeira. Quando ele chega em natureza financeira, ele busca tudo que tenha ID fim natureza financeira para gerar os arquivos em questão. Então, ID fim natureza financeira. Daí quem é que ele acha? Ele acha o lançamento a pagar. Tá? Então, dentro de natureza financeira, nós vamos ter um lançamento pagar. Como se eu fosse fazer aqui uma tela mestre detalhe entre natureza financeira e lançamento pagar. Mas não é o nosso objetivo. O gerador não sabe disso, ele tem que ser genérico, né? Então, esse lançamento pagar que ele gerou aqui, esse não tem as listas, ó. Ele é mais simples, tá? Só que nesse momento, quando ele passou por natureza financeira,
ele gerou o lançamento pagar aqui, mas também gerou o lançamento pagar aqui, ó. Então ele sobrescreveu o lançamento pagar que estava completo anteriormente, tá? É por isso que o lançamento pagar que está em model é diferente do lançamento pagar que está aqui. E agora, o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte: sempre que você tiver uma tela mestre detalhe, você vai buscar os modelos dentro da pasta daquela tela, tá bom? Então, geralmente você pode pegar daqui. O controller não tem problema, pega todos os controles daqui. Os services também não tem problema. Isso vale para as demais linguagens, tá? No Java, controller não tem problema, repository não tem problema, service não tem problema. No PHP, controller e service não tem problema. No C Sharp, controller, extension, repository e repository, e esse wrapper context não tem problema. A questão é o model, tá? No model, quando você estiver trabalhando com uma tabela mestre detalhe, para garantir, você vai naquela pasta, tá bom? Você vai na pasta da tabela e pega os modelos de dentro da pasta, ok? Então, no caso do lançamento a pagar, você vem aqui, pega o fim lançamento pagar, pega o fim parcela pagar, os dois modelos, copia e leva esses dois modelos para a pasta model lá da linguagem, tá? Mesma coisa com o lançamento receber. Mesma coisa com o talonário. Talonário cheque. Talonário e cheque, ó, tá? Então você leva de dentro dessa pasta, que aqui não vai ter problema nenhum. Ele foi gerado da forma certa, completa, com as listas, tá? O que está lá fora, aqui em model, pode ter sido sobrescrito por outra tabela que tenha aquela tabela naquele momento mestre como uma filha, né? Veja que no caso do talonário, ó, se eu vier em model e abrir o talonário cheque, ele tem a lista de cheques, tá? Se eu vier dentro de talonário e abrir o talonário cheque, ele também vai ter a lista. Claro, esse é que tem que ter mesmo, porque foi gerado dentro da pasta, né? Por que que no caso do talonário ele não foi sobrescrito? Porque não tem nenhuma outra tabela que tenha ID talonário. Tem a tabela cheque, só que a tabela cheque já foi feita, ela foi feita antes da tabela talonário, né? Então não tem como a tabela cheque sobrescrever a classe talonário cheque que foi feita anteriormente. Talonário cheque veio depois, tá? Que foi algo diferente do que aconteceu aqui com o lançamento pagar. Lançamento pagar gerou as suas classes. Quando chegou em natureza financeira, ela tem lançamento pagar como se fosse um filho, né? Tem o ID da natureza financeira aqui. Então ela gerou a classe lançamento pagar de novo, um modelo, e sobrescreveu o que já tinha sido feito, tá? Enfim, o gerador deve funcionar dessa forma mesmo, não tem o que alterar, tá? Então, para garantir, quando você trabalhar com classes mestre detalhe, você pega o conteúdo dos modelos de dentro da pasta daquela tabela que você quer que seja a mestre, tá? E aí você vai evitar esse probleminha que a galera ficou aí tentando descobrir o que era. No caso do Node, né, eu nem mencionei aqui, esse problema não acontece porque o Node, nós já geramos os arquivos todos dentro daquela pasta. Ó. Colaborador, no caso do lançamento pagar, os arquivos já estão ali dentro. Então a gente só copia a pasta e cola e já está valendo. Não tem por que pegar os modelos daqui. Eu até fiz separado, tá bom? Mas não tem por que você vir pegar os arquivos nessas pastas centralizadas aqui. Você já pega a pasta e leva a pasta diretamente para dentro lá do projeto, tá? Então o Node não tem o que não tem preocupação, não tem com o que se preocupar em relação ao Node, tá? Nós tivemos também um probleminha aqui relacionado ao campo de lookup, tá? Eu até acrescentei aqui no nosso documento. Nós já temos o campo lookup e eu acrescentei essa informação aqui, ó, campo lookup tipo dado.
utilizado para informar qual o tipo de dado do campo de lookup. Essa informação é essencial para montar o código corretamente no lado do cliente na aplicação Flutter. Caso não seja informado, o padrão a ser utilizado será string. E esses aqui são os possíveis valores. Olha, inteiro, varchar, decimal, char, text e date. Pronto. Bom, pela lógica, né, como é que funciona um campo de lookup? Eu tenho aqui o banco agência tem o ID banco, não é isso? Então, quando eu for pesquisar pelo banco, eu vou retornar o que do banco para ser exibido na tela? O nome, que é o que? Uma string, não é isso? Vamos a um outro caso. Banco conta caixa. Banco conta caixa tem o ID da agência. Quando eu for fazer o lookup disso daqui, eu vou atrás de quê? Lá na agência, vou atrás do nome da agência, que é uma string. Então o gerador ele estava tratando sempre esse dado, né, esse dado que vem da tabela de lookup, como uma string, tá? Daí aconteceu esse fato aqui, ó. Lá no cheque emitido, nós temos o ID do cheque. Então, quando eu estiver nessa tela cheque emitido, o que é que eu vou mostrar do cheque? O nome do cheque? Vamos ver, vamos na tabela cheque. Quando eu vou na tabela cheque, eu não tenho nome, né? Eu tenho o número do cheque. Mas o número do cheque é um inteiro, tá? Então, se nós viermos aqui dentro do nosso projeto Flutter, na tabela cheque emitido, financeiro, fim cheque emitido, entrar na lista page, então aqui no cheque, ó, ele vai atrás do número do cheque, tá? Só que o gerador, para esses casos de lookup aqui, ele sempre estava colocando aqui string, né? E aí aconteceu um problema, um erro, tá? Qual foi o erro? Ele diz, amigo, eu não posso converter string, né, para um numérico, senão não existe. Tem que ser um num aqui, tá? Por conta disso, foi que apareceu esse outro atributo aqui, ó. Tá bom? Então, quando eu estiver modelando a classe, né, no caso aqui da cheque emitido, ó, o ID do cheque, lá no comentário dele, eu coloquei o campo lookup tipo dado para int, tá? É obrigatório colocar isso? Não é obrigatório. Por exemplo, no caso do banco agência, no ID do banco, eu só coloco que o campo lookup é o nome. Mas eu não coloquei o tipo de dado do campo lookup, porque o padrão é string, tá? Agora, quando fugir do padrão, quando o padrão não for string, como é o caso desse aqui, ó, do ID cheque do cheque emitido, que eu vou retornar um número, e esse número é inteiro, aí eu tenho que dizer, esse número é inteiro. Daí, lá no gerador, quando eu estiver gerando as classes do Flutter, deixa eu abrir aqui uma lista page para mostrar para você. Pode ser essa daqui. O que é que ele vai fazer? Ó? Bem aqui. Ó. Ele vai verificar se o tipo de dado que veio no objeto JSON comentário, né, o tipo de dado do campo lookup, é igual a nulo ou igual a vazio. Se for nulo ou vazio, ele gera o string, que é o padrão, tá? Se não, ele vai pegar o tipo de acordo com o que está mencionado lá. Ó. Então, se for int, ele vai lá embaixo. É int? É. Retorna num. Ele vai retornar num e vai gerar esse cara aqui certinho pra gente. Ó. Vai colocar o num aqui. Se você gerar no seu código aí agora, você vai ver que vai sair um string aqui,
tá? Como eu já corrigi e gerei de novo, ele já gerou para mim como um num. Então nós já matamos esse problema relacionado aí a campos de lookup que sejam diferentes de string, tá? É assim que a gente resolve essa situação. Eu também já alterei aquela ferramentazinha lá que eu fiz no Delphi para ela ter essa opção, tá bom? Em relação a comentários também, deixa eu mostrar mais algo interessante aqui para vocês. Aqui no fim, lançamento apagar. No fim, lançamento apagar, detalhe page. Deixa eu mostrar algo aqui para vocês. Aqui, ó. Fornecedor. Tá? O fornecedor, lá no fim, lançamento pagar. Fim, lançamento pagar. Tá aqui. Você vê que nós temos o ID do fornecedor aqui. Né? Então, vai ter uma janela de lookup, onde nós vamos abrir essa janela, aí nós vamos ter que criar uma view para o usuário ver o nome do fornecedor, porque na tabela fornecedor, nós viermos nela aqui, ó, eu não tenho o nome do fornecedor. Eu tenho apenas uma data desde quando ele é fornecedor, uma data de cadastro e uma observação. E não faz sentido eu mostrar nada disso aqui no meu lançamento apagar. No meu lançamento apagar eu quero mostrar o nome do fornecedor, tá? Muito bem. O nome do fornecedor está onde? Está lá em pessoa. Lá em pessoa. Aqui, ó. Tá? Então o que é que ocorre? No meu modelo fornecedor, model, cadastro, no modelo fornecedor, aqui, eu tenho um objeto pessoa. Tá bom? Então o que é que eu tenho que fazer aqui para exibir corretamente o nome do fornecedor? Eu tenho que pegar o fornecedor, depois a pessoa vinculada ao fornecedor e o nome daquela pessoa que está vinculada ao fornecedor. Como é que o gerador vai saber isso daqui? O gerador, na verdade, não vai fazer muita coisa não, tá? Ele vai fazer o que vai estar aqui, ó. Fim, lançamento, pagar, ID fornecedor. Veja só como é que vai ficar o comentário dele aqui, ó, do campo de lookup. No campo de lookup eu já coloco a tabela avô, né? Que a tabela pai aqui é fornecedor, a tabela avô é pessoa, tá? Então a gente vai lá na tabela avô e pega o campo que a gente quer. Para garantir, a gente coloca uma interrogação aqui para ele testar aqui no Flutter se esse objeto é nulo ou não, tá? Então sempre que a gente for fazer isso, a gente coloca a tabela, não o nome da tabela, o nome do objeto que representa aquela tabela, né? Interrogação e o nome do campo que a gente quer trazer, tá? Fazendo isso aqui, ele já vai gerar devidamente o código como nós desejamos. Aqui nessa tabela detalhe eu estou vendo que tem uma formatação da data, e eu lembrei que quando eu estava mostrando para você as janelas, né? Na grid a data não apareceu formatada corretamente. Isso também já foi corrigido, tá? Então, na lista page, vamos pegar, por exemplo, o... Pode ser esse aqui mesmo, né? Esse já que tem a data de lançamento. Então, vamos aqui no fim, lançamento, pagar, lista page, aqui, ó. Vai ver que agora ele vai gerar a data ainda está no formato antigo, talvez eu não tenha gerado novamente esse arquivo depois que eu fiz essa alteração. Deixa eu mostrar para você então um outro exemplo, que foi o que eu vi quando eu estava exibindo para você a videoaula anterior, que foi no cliente. No cliente lista page, então, ó, onde tem data, é para ele gerar assim, tá? E vai verificar se a data é diferente de nulo. Se for, ele formata a data, ó, com esse formato e pega lá o valor do campo. Se não, ele coloca um vazio, tá?
nós alteramos o gerador para fazer isso daí. Lista page. Tá aqui, ó. Se for do tipo datetime, então ele gera o data cell dessa forma aqui. Tá? Muito bem. Ok. Mais um detalhe. Eu vou pegar aqui os dados os arquivos do lançamento pagar, tá? Esses 7 arquivos aqui, ó. Vou copiar e vou colar em cima de fim lançamento pagar, os arquivos do Flutter, tá? Você vai ver que ainda assim tem algumas coisas que a gente tem que fazer de forma manual, tá bom? Vou colar, vou sobrescrever. Quando eu vim aqui no meu projeto, ó, alguns erros vão aparecer. Então deixa eu fechar todo mundo e vamos entender que problemas são esses que aconteceram aqui embaixo, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Veja, o erro ficou no parcela pagar lista page, tá? Então eu vou clicar no primeiro erro para eu ver o que é. Tá ali. Veja que tem um comentário na frente, ó. Se esse atributo estiver vazio, o objeto será removido. Para que serve essa porção de código aqui? A parcela pagar lista page, neste momento, vai chamar a janela de detalhe para nós colocarmos as parcelas. Nós já estamos na janela de detalhe aqui, só que nesse momento nós vamos começar a inserir parcelas, né? De fato, nós vamos ter até que alterar isso daqui, porque as parcelas elas são geradas de forma automática, como você viu naquela videoaula que eu apresentei as telas para você, tá? Mas para que serve isso daqui? Você lembra quando a gente entrou lá na tela pessoa, quando nós vamos inserir um novo contato, se o usuário ele clicar em contato e já salvar, aquele contato vinha vazio, né? Então, só para a gente relembrar como foi que nós resolvemos isso na tela pessoa. Cadastro, pessoa. Então, em pessoa, contato, lista page. Se o cara clicar para inserir, retornar e o nome da pessoa estiver nulo, a gente remove aquela pessoa contato. Tá bom? Muito bem. Então, no caso do parcelar a pagar, o que é que a gente vai fazer aqui para garantir que aquela parcela foi preenchida, né? No caso da parcela a pagar, nós temos os campos, ó, lançamento a pagar, que na verdade é só o ID da tabela mestre, né? Temos o status da parcela, temos a conta caixa, temos o tipo de pagamento, temos o cheque emitido, enfim, tem algumas informações aqui que são de lookup, que são obrigatórias, né? Daí tem o número da parcela aqui, ó. Então nós podemos entender que se o número da parcela estiver nulo ou o número da parcela for igual a vazio, então é porque eu tenho que remover essa parcela a pagar, tá? É bem provável que esse código seja removido depois, que a gente vai ter que alterar um pouquinho a lógica dessa tela. Mas no momento, para ela ficar uma tela padrão, eu faço isso daqui, tá bom? E pronto, né? Só mais esse erro que apareceu aí. Esse outro errinho que está aparecendo aqui não é um erro, é um to-do, que eu coloquei dentro do CFS base, para nós tratarmos, né, os retornos no formato HTML, que de vez em quando vem do servidor. De vez em quando o servidor não manda um JSON de erro, ele manda um HTML, uma página, né, e eu quero mostrar essa página também para o usuário, tá? Então tem um to-do aqui para a gente fazer depois. Então tá aí. Se aparecer esse probleminha aqui, atente para este comentário, tá? Então você só analisa lá na tabela qual é o campo que não pode estar vazio. Caso ele esteja, você remove aquele item ainda no lado do cliente. Você substitui então o campo aqui e vai estar ok o teu código, tá bom? Eu vou então executar isso daqui. Executar num servidor mais fácil de executar aqui, que vai ser o servidor Delphi. Vou aqui na pasta bin. Pronto. Daí eu vou abrir aqui o ngrok.
ngrok http 8085. Vou pegar este endereço, vou vir aqui no meu projeto, não nesse, que esse aqui é o gerador, nesse aqui. Vou procurar o service base, tá aqui ele. E vou alterar aqui, ó, o endereço do ngrok. Feito isso, eu vou executar por aqui mesmo, tá? Vou abrir aqui o Fênix. Pronto. Flutter run -d Chrome. Aí vamos ver a nossa aplicação em funcionamento já com as telas do módulo financeiro, tá bom? Pronto, aí está. Você viu que eu tive aqui alguns probleminhas de conexão com o Chrome, né? Tive que executar aí 4 vezes para ele finalmente abrir para mim, mas tá aí. Foi executado, né? No navegador. Pronto, vou entrar no bloco financeiro. Deixa eu entrar primeiro no cadastros. Só para mostrar que em cliente as datas já vão aparecer da forma como nós esperamos, tá? Aí está. Já apareceu aqui para a gente da forma como a gente deseja. Vou retornar. Vou voltar lá para a área de trabalho, né? Vou entrar aqui no bloco financeiro. E a gente consegue entrar agora nos nossos cadastros. Natureza financeira. Você pode aí cadastrar a natureza financeira da forma que você desejar. Observe que a descrição aqui, né, já que ele pegou da tabela, ficou com esse fim, tá? Então, é necessário remover isso daqui, aquele detalhe manual que nós temos que fazer no código, né? Então, tire esse fim, eu vou tirar também, do natureza financeira e das outras telas também, certamente vão aparecer isso daí, ó. Fim, tipo recebimento, deve ficar apenas tipo de recebimento, né? Tipo de pagamento e status da parcela, tá? Então, a maioria das telas, né, já está no jeito. Documento origem, são telas de cadastro, então não tem o que fazer. Configuração do boleto, isso que a gente vai ter que dar uma mexidinha nela, porque tem aquela questão do caminho dos arquivos, né? Depois a gente volta para ela e pensa nela direitinho. Os cheques, olha, já está cadastrando então o talonário, juntamente com a relação dos cheques, tá? Aí aqui embaixo nós temos o lançamento a pagar. Aí você vai ter lá o nosso mestre detalhe. Sendo que no detalhe aqui na relação das parcelas, nós vamos gerar as parcelas automaticamente de acordo com a quantidade de parcelas, com o intervalo entre as parcelas e esse dia fixo, né? Então a gente vai ter que alterar a lógica dessa janela, tá? Aí temos o lançamento a receber, que é basicamente a mesma coisa, só que esse em relação ao cliente, o lançamento a pagar em relação ao fornecedor, tá? As telas pagamento e recebimento não existem ainda, né? Porque nós vamos ter que pegar aí basicamente a tela do lançamento a pagar e do lançamento a receber e alterar a lógica dela para que seja feito o recebimento e o pagamento, tá? Essas telas não existem. E as telas aqui embaixo, caixa, banco, tesouraria, fluxo de caixa e conciliação, elas também não existem, tá? Elas serão geradas com base em views que nós vamos criar em cima dos dados de lançamento a pagar e lançamento a receber, tá bom? A gente vai fazer essas aqui também passo a passo, né? O gerador não tem como gerar essas telas aqui pra gente, tá? Pronto, então eu vou jogar esse código aqui todo no repositório, tá? Tanto o código do Flutter como o código dos servidores, agora devidamente corrigidos. Mas seria interessante que você, com esse código do gerador, gerasse a classe dos servidores, né? Gerasse também os arquivos do cliente, do Flutter, tá? E visse se você ainda encontra aí algum problema, alguma coisa que está fora do lugar, algum bug, tá? Qualquer coisa você vai colocando no Trello, então, para nós trocarmos alguma ideia por lá, tá?